Boa noite, professor. Tudo bem, Matheus? Como está de quarentena? Estamos aí, né? Quarentena ativa, quarentena trabalhando. Que bom. Quase me matou do coração com as nossas dificuldades, devido às Olha, dificuldades tecnológicas aqui. eu sou da geração analógica, Matheus, então não tem esse negócio de tecnologia ainda não é o meu forte. E cai a internet, não conecta, e vai e volta, enfim. A impressão que eu tenho, já começando a nossa conversa, é que nós estamos na pré-história da internet, tá? Então, assim, daqui a nós, todo mundo caindo a linha, trepidando, essas carinhas aqui. Você está até bonito aí nos livros atrás. Eu não tenho cenário. Se fosse daqui uns 10, 20 anos, eu ia estar presencialmente, holografia, né? Mas vamos chegar lá. Professor, fico muito feliz de você vir aqui conversar com a gente do Mercado das Ideias, todo mundo que está nos assistindo ou ouvindo pelo podcast. Para quem não sabe, fui assistente do professor Fernando 2 anos no INSPER, então é muito feliz de estar recebendo aqui. O professor Fernando foi muito importante para a minha formação e ainda é. E hoje a gente veio para bater um papo sobre um assunto muito atual, que é a necessidade de reformar o Estado brasileiro. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, professor, é: a gente acaba tendo uma carga tributária alta no Brasil, de 36% do PIB, e os serviços públicos não acabam trazendo esta qualidade. Quais que são as razões que levam a gente a isso? Por que a gente paga tão caro e recebe tão pouco em volta, de uma maneira bem simples? Olha, Matheus, dava um semestre de aula essa pergunta aí, então. Mas para resumir, eu diria assim: isso vem de uma história, em primeiro lugar. Eu acho que o Brasil apostou no modelo de Estado que envelheceu. Esse é o meu ponto. Quer dizer, nós formamos o que eu chamo de um Estado autárquico, quer dizer, que vem desde o regime Vargas, dos anos 30. Né? Quem conhece um pouco de administração pública e gosta dessas coisas, o DASP, que foi criado nos anos 40. Depois o regime militar, foram 20 anos, quer dizer, apostando no modelo. Quer dizer, qual era o modelo? Um Estado grande, um Estado. É interessante como o Estado brasileiro foi criado em dois períodos autoritários, não é? Períodos 30, 45 e 64, lá, 85. Ou seja, a marca do Estado brasileiro é a marca de um Estado forte, de um Estado grande, de um Estado autoritário, não é? Então, não é à toa que a gente tem 35% do PIB, aí, arredondando um pouco, capturado pelo Estado, em termos de carga tributária. Não é? O que é o Estado autárquico? É um Estado onde você tem, primeiro, uma presença muito grande, não é? Da máquina pública, no provimento de serviços, esse é um ponto. Não é? Eu acho que o modelo, o exemplo disso final é a Constituição de 88. Quando a gente fez a Constituição de 88, o Brasil saía de um regime autoritário. A sociedade civil, os chamados grupos de advogados, estavam muito pouco representados ali na Constituinte. Então, quer dizer, quem estava bem representado nos anos 80, né? Os anos 80, que é a mãe da nossa democracia e no nosso modelo de Estado? O setor público estava bem estruturado lá. Né? E é interessante que o modelo de Estado que se criou a partir da Constituição de 88, que continua em vigor no Brasil hoje, que pese ter sido reformado parcialmente nos anos 90, a gente pode falar um pouco disso, né? Ele consagrou aquela mesma estrutura que veio sendo forjada pelos regimes autoritários. Né? Então, nós criamos o regime jurídico único dos servidores, nós simplesmente unificamos, a gente colocou uma espécie de grande planilha, né, e unificamos desde do ministro do Supremo Tribunal Federal até um agente administrativo de uma prefeitura no interior do Estado brasileiro. Né. Nós oferecemos estabilidade no emprego para todo mundo, e aqui eu não tenho nada contra, evidentemente, o servidor público. Aliás, boa parte cumpre muito bem o seu papel e cumpre um papel estratégico importante para o país. O problema é que a estabilidade no emprego é um instrumento, né, que foi criado historicamente para proteger o Estado, a sociedade, de pressões do mercado sobre o servidor público. Né? O servidor público um promotor público tem que entrar com uma ação civil, né, um fiscal do CMS que tem que autuar uma empresa, um fiscal de qualquer área do Estado, um policial militar que exerce função de força, um diplomata que tem uma representação de Estado, inclusive com segredos de Estado, ou seja, cumprem funções de Estado. A estabilidade no emprego
é uma proteção para funções de Estado. Só que nós estendemos ela genericamente, indiscriminadamente. Não é? Isso, para ter uma ideia, foi relativizado nos anos 90, quando se fez a aprovação daquela emenda 19, que criou o conceito de insuficiência de desempenho e criou a ideia de que tem que avaliar servidor público, né, e avaliações periódicas, enfim, onde se criou o princípio da demissibilidade, onde se introduziu o conceito de eficiência, isso tudo em 98, ali no processo de reforma do Estado, isso não vinha da Constituição, não é? Mas nunca foi implementado. Nunca foi implementado. Não é? Passou tramitando no Congresso há alguns anos, depois foi para uma gaveta ali no Congresso. Então nós criamos o RJU, nós criamos uma lei chamada Lei 866, a Lei das Licitações, que é uma lei positiva, no sentido de transparência, etc., uma lei, mas que enrijeceu ainda mais todo o processo de administração do Estado. Né? Nós criamos uma centralização burocrática, quem é mais velho aqui, não é o teu caso, nem o meu, de certa maneira, mas vamos lá. Se lembra ainda da administração direta e indireta. Os militares, eles criaram um conceito de gestão, isso veio do Decreto-Lei 200, dos anos 60, 67, onde você tinha um núcleo de Estado e você tinha os braços executivos, que eram as autarquias, as fundações, as empresas de economia mista, enfim. Havia uma ideia de um Estado executivo lá na ponta que contratava por CLT, que tinha mais autonomia, etc. Isso tudo se perdeu na Constituição, se esborrou a separação entre a administração pública direta e indireta. Então, nós ficamos com o Estado hipercentralizado, com um mecanismo de compras de bens e serviços, que é a Lei 866, muito rígido, muito burocrático, que inclusive tem muita dificuldade de contratar qualidade, né? E com um regime de gestão de pessoal ultra engessado no RJU. Né? Então, cá entre nós, né? Não podia dar certo esse negócio. Eu digo Então, sempre, tudo feito com as melhores intenções, da transparência, da segurança para o servidor, garantir os chamados direitos, etc. Só que do ponto de vista da eficiência do setor público, não funcionou. Então, o que aconteceu? Para sintetizar, não quero me estender demais nisso, mas nos últimos 30 anos se criou um divórcio entre o setor público e o setor privado. Isso aconteceu na educação, na saúde, quer dizer, o Estado foi perdendo qualidade na ponta, e os mais pobres, quer dizer, quem tinha dinheiro, a classe média, enfim, foi para o setor privado, tá certo? Foi contratar a escola privada, foi contratar a saúde privada, foi contratar a previdência privada, inclusive segurança privada, nos condomínios, etc., da classe média alta, etc. Então, e os mais pobres ficaram com o Estado. Como os mais pobres são desorganizados do ponto de vista político, ou seja, porque é uma imensa maioria que não tem sequer condições econômicas de se organizar, o custo de coordenação, etc., é brutal, né? Então não pressionam o sistema político, não fazem lobby. Né? Então, quer dizer, você não vê uma organização de mães de famílias pobres pressionando por mais qualidade na educação. ou Né? para As pessoas vão lá saneamento, na fila. né? Não, são setores inorgânicos da sociedade que pagam a conta, os setores inorgânicos e mais pobres da sociedade que pagam a conta da ineficiência do Estado. Isso que aconteceu na prática. Não é? Quando eu conhece bem, eu insisto muito no tema da educação, é isso, quer dizer, o PISA mostra isso. Enquanto o setor privado, que tem lá 15 a 7% da malha do setor da educação básica brasileira dos alunos, fica com uma média parecida com a dos Estados Unidos, o setor público, né, que atende os mais pobres, fica nas últimas posições. Né? E por que acontece isso? Não é porque os mais pobres não podem aprender, é porque a qualidade da oferta é baixa. E aí não é culpa também dos professores. Os professores da rede pública básica de educação são basicamente os mesmos da rede privada. Estudam nas mesmas escolas, saem das mesmas universidades. Né? Por que num lado tem um desempenho X e no outro lado tem um desempenho Y? Obviamente tem questão de... Não é necessariamente a questão econômica. A questão econômica, obviamente, pesa, não é? Mas é um problema de toda a máquina de gerenciamento, a máquina burocrática, que cria um enorme empecilho para a eficiência da gestão. Então, eu diria assim, o modelo estrutural de Estado que nós adotamos a partir de 88, e que é uma consequência de todo esse histórico, aqui, como me referi muito rapidamente, é que produz uma ineficiência estrutural. Né? E é a partir daí que se discute o tema da reforma do Estado. Então, basicamente, a sua tese é muito simples, né?
A gente criou uma série de instituições que acabam não funcionando, seja para dar um incentivo correto para os seus funcionários, seja para facilitar coisas simples como compras até no mesmo setor público. Mas a gente viu, até depois da Constituição de 88, uma série de pequenas reformas que tinham como objetivo tentar melhorar um pouco esse cenário na década de 90. Quais que foram essas reformas, né? E o que elas trouxeram de bom? O que a gente avançou desde a Constituinte? Olha, Matheus, essa é uma questão interessante e eu diria assim, para novas gerações aí que eu sei que te assistem, é uma história que precisa ser recuperada. Não é? Nos anos 90 houve o plano diretor da reforma do Estado. O grande guru desse processo todo na época está vivo ainda e espero que por muito tempo esteja entre a gente, que é o professor Bresser Pereira, não é? Que é realmente uma figura estratégica importantíssima na história da administração pública brasileira. Ele criou à época, aliás, ele criou, não, mas ele foi o primeiro titular, talvez tenha criado, não sei bem a história, o Ministério da Administração e Reforma do Estado. Né? Isso foi em 94 para 95, quando o ex-presidente Fernando Henrique assumiu o governo. Né? E ali se iniciou todo um processo de reformulação do Estado brasileiro. Esse diagnóstico que eu respondi na primeira questão, muito rapidamente, era o diagnóstico que, à época, em grandes linhas, o ex-ministro Bresser Pereira já possuía aquela equipe. Ele montou uma equipe realmente de muita qualidade. Na época, inclusive, eu era estudante, eu estudava na Escola Nacional de Administração Pública, pude acompanhar aquilo como estudante e também ocupava uma função de assessoria e pude acompanhar aquele processo. Quais eram as grandes questões na época? Em primeiro lugar, havia um movimento internacional de reforma do Estado nos anos 90, e que vinha, vamos lá, da direita para a esquerda, certo? Não é um problema ideológico aqui. Você tinha na Nova Zelândia o Partido Social Democrata, chamado Roger Nomics, que veio da esquerda social democrata. Você tinha, na Inglaterra, você tinha a Margaret Thatcher, que foi um dos berços, quer dizer, aí um movimento liberal, e foi um dos berços, inclusive inspiradores, da reforma do Estado brasileiro, né? Mas que depois teve prosseguimento no chamado New Labour, em Tony Blair, na Inglaterra. Né? Você tinha na Europa vários movimentos, e nos Estados Unidos, o Partido Democrata, logo em seguida, com a gestão Clinton, né? Logo em seguida, o que eu digo, quando o Clinton assume, ele, a partir da inspiração Ted Gabler, David Osborne, que redundou num livro extraordinário, que eu recomendo a leitura para todo mundo, que é o Reinventing Government, traduzido, tem tradução brasileira. Se for num sebo, assim, encontra. Tá? Se for no Mercado Livre, lá você compra Reinventando o Governo. É um livro que é dos anos 90, foi editado no Brasil pela ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, e ainda é atual. Né? Ainda é muito atual. São várias ideias. Vou resumir aqui um pouco. A grande ideia da reforma do Estado era uma ideia que o Estado deveria se especializar. Né? Assim como o mercado foi, ao longo, sei lá, dos últimos 40 anos, num processo de especialização, chamado processo de terceirização, quarteirização, ou seja, ele foi desverticalizado o mercado, as empresas passaram a operar com mais, digamos assim, com mais foco nos seus nichos de especialidade, até porque o mercado se tornou mais complexo, a partir do princípio de especialização. O Estado também. E qual é a especialidade do Estado? A especialidade do Estado é exatamente fazer a boa regulação, fazer o planejamento macro, trabalhar com indicadores sociais. Então, por exemplo, se você é prefeito de uma cidade, ou governador, ou secretário de alguma área, um ministro, você, ao invés de se preocupar com o detalhe do detalhe da gestão lá na ponta de um parque, de uma escola, de um pequeno posto de saúde, você tem que se preocupar com o quê? Com os macroindicadores na área de educação, de saúde, meio ambiente, etc. Certo? É nisso que o Estado, a especialidade do Estado é a inteligência estratégica, o macrodesenvolvimento, a fixação de parâmetros, a mensuração de desempenho, mensuração de resultado, bons indicadores, transparência pública, financiamento, bom sistema tributário, enfim, temas de justiça, eliminar a pobreza, ou seja, são os macro temas que competem ao Estado. Não é? E cá entre nós, temas que, em geral, os estados os estados que eu digo aí, municípios, estados, enfim, não se dedicam como deveriam porque estão, né, na urgência do momento. Eu converso muito com o secretário de Educação. Me choca ver que 90% do tempo do secretário, 80%, às vezes mais, às vezes é 100%,
Está preocupado com gerenciamento do plano de carreira, gerenciamento da merenda, gerenciamento transporte. como exatamente, manutenção de prédio, abertura de concurso, gerenciamento de pessoal. Ou seja, ele acaba sendo um grande gestor de máquina. Um grande gestor de máquina, resolvendo urgência, problema, greve, salário, substituição de professores, enfim, né? Fazendo o gerenciamento que, na minha visão, é secundário do ponto de vista da estratégia, da função macro do Estado. Né? Então, quer dizer, a grande filosofia da reforma do Estado era assim, como é que a gente pode reestruturar o Estado brasileiro no sentido que o Estado faça o que o mercado já vinha fazendo. Não para copiar o mercado e nem para fazer o que o mercado faz e vice-versa, não é isso. Então, diz, mas então quer fazer o que o mercado... Não é isso. Não é um problema ideológico de confundir mercado com Estado. É apenas um problema que a própria tecnologia colocou e digamos, a integração econômica global, que exigia mais eficiência dos Estados, exigia que os Estados reduzissem o custo das economias, enfim, diminuísse a burocracia, até por um problema de competitividade internacional, né? Enfim, então o Estado especializaria nessas macro questões regulatórias, de boa regulação e mensuração de resultados, indicadores sociais, né? E a gestão operacional dos serviços, tá? Que não sejam serviços exclusivos de Estado, deixar claro, que não seja segurança. Exatamente, que não seja fiscalização, fisco, segurança pública, obviamente áreas judiciárias, etc., né? Que não sejam os serviços exclusivos de Estado, seriam passíveis de contratualização com o chamado setor público não estatal. Né? E a partir do setor público não estatal em algumas áreas e o setor e o mercado, o setor com fins lucrativos em outra parte. A partir daí se criou o grande, eu diria assim... Então, peraí, só para simplificar a tese para o público, basicamente o Estado definiria qual é a política, quais são os objetivos a serem alcançados e por meio de outras organizações aí que não fazem parte do Estado, fariam essa execução. Ou seja, o Estado define a política, mas não necessariamente a executa, né? Exatamente. Isso, aliás, eu me lembro do governador Mário Cuomo, de Nova York, ele é o pai do atual governador, que foi governador do estado de Nova York e que era democrata, então isso não tem a ver com esquerda e direita, ele diz assim, garantir um serviço, o fato de que o Estado macro garanta garantir um direito, que o direito à educação, direito à saúde, enfim, N direitos, não significa que o Estado prestará o serviço necessário à garantia daquele direito. Isso é um mito, nós confundimos no Brasil essas coisas. A gente diz assim, o cidadão brasileiro tem direito à educação básica, ele tem direito à saúde universal. Não se segue disso que o Estado tem que ir lá executar o serviço, tem que ter o posto de saúde estatal, a escola estatal, o cemitério estatal, a creche estatal, o asilo estatal. Ou seja, que o cidadão tenha direito, por exemplo, à prática esportiva, como, digamos assim, fruição, educação, etc., não significa que o Estado tem que administrar os estádios, os centros esportivos, os estádios de remo, que o cidadão tenha direito, por exemplo, ou que seja importante o acesso à cultura, sabes da minha vinculação com a cultura cultural, eu valorizo muito essas coisas, não significa que o Estado tem que administrar os museus, as sinfônicas, etc., né? Então, esta visão... E cá entre nós, né, quer dizer, isto realmente foi acontecendo a partir dos anos 90, se criou a legislação, primeiro, das organizações sociais, né, isso foi também em 98, no marco ali do decreto, da emenda 19 à Constituição, que introduziu na Constituição o princípio da eficiência, que introduziu uma série de mecanismos de contratualização, né. O mais vistoso, o que mais deu certo, em grande medida, foram as organizações sociais. As pessoas conhecem muito pouco isso, né? Mas vamos lá. Um exemplo, eu sei que tu várias vezes citaste também nas tuas lives, etc., que é o caso do INPA, por exemplo, lá na Floresta da Tijuca. Perfeito. Todo mundo elogia o INPA, né? Criou, enfim, toda uma tradição. Criou, não, já tinha e amplificou uma tradição de excelência em estudo da matemática no Brasil. De alguma maneira produziu a nossa primeira medalha Fields, né, com Arthur Dávila. E, enfim, é uma organização social.
é gerenciada privadamente por uma organização sem fins lucrativos, tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso tudo foi feito em 99, 2000, ainda quando o ministro Bresser era o ministro da Ciência e Tecnologia. Né? Toda uma imunologia que o acelerador de partículas no Unicamp, né? Que é um dos maiores e mais complexos projetos de ciência e tecnologia de ponta no Brasil, ele é administrado por uma organização social, tem um contrato com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Todo mundo elogia a nossa melhor orquestra sinfônica, que é a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, né? Aliás, que eu recomendo que todo mundo seja sócio lá, participe, assista, porque é A um última patrimônio vez que eu te brasileiro. convidei para escutar Wagner lá, você não aceitou meu convite. Eu nunca vou Não é que eu não esquecer. aceitei, não aceitei, que eu tô velho, trabalho demais, mas vamos lá. E o fato é que é uma organização social, há 20 anos já. Hoje, em torno de 50% do recurso da OSESP é captado no mercado, patrocínios, assinaturas, uma série de mecanismos, né, e uma metade do Estado de São Paulo. Então, as organizações sociais ainda têm essa flexibilidade de aumentar a captação própria de recursos, né, de novo, o Estado não abre a mão da sua função de garantir que aquele serviço seja oferecido à sociedade. Né? Pelo contrário, ele passa digamos assim, a cobrar qualidade, ele tem contrato, ele tem independência jurídica, aonde ele tem instrumentos para realmente cobrar metas, para realmente cobrar resultados, né? E dá liberdade para que a execução na ponta atenda esse conjunto de critérios, metas, resultados, etc, etc. E no limite, se a entidade lá na ponta não cumprir, não performar, ele pode descontratar. Porque é isso que significa uma palavrinha no inglês, que não tem muita tradução no Brasil, no português, que é accountability. To be accounted. Ou seja, você é responsável, você pode ser responsabilizado. E supõe uma separação jurídica, onde você tem um contrato de gestão, você tem metas, você tem, né, critérios de resultados a partir dos quais você é cobrado. Eu converso muito com prefeitos e sobre educação, por exemplo, às vezes eu pergunto, vem cá, quem é que aí controla, digamos, tem controle sobre a própria rede municipal de educação, de repartições públicas, colégios públicos? Se um A colégio própria público, rede. mas a própria rede pública, e de novo, os professores, na minha opinião, das redes são heróis. Trabalham muitas vezes em condições difíceis. Eu não estou discutindo isso. O problema para mim é um problema de, como tu disseste, é um problema de estrutura, né, e incentivos. Essa é a questão. Né? Então, vamos lá. Se uma escola, você faz avaliação de desempenho, que é muito difícil fazer no setor público, mas vamos lá, vamos dizer que você consiga fazer avaliação de desempenho. Aí você tem uma escola que não performa bem. O que você faz com aquela escola? Você vai fechar uma escola pública? Você vai demitir? Demitir você não pode. Né? Fechar a escola pública você não pode. Você pode, né, criar uma política para retreinamento, etc. Mas quais são os incentivos reais, né, que levam ou que induzem a uma real melhoria por parte daquela escola, enfim, daquele grupo ali, ou aquele conjunto de professores, enfim, é difícil fazer isso. Você tem casos onde isso acontece, né, e são louváveis, mas, digamos assim, não é a regra brasileira. É muito difícil você dar escala para isso, porque o sistema de incentivos, digamos assim, não ajuda a que você faça. Você não tem autonomia jurídica, a escola não tem flexibilidade para fazer uma boa gestão, o sistema de pessoal não é meritocrático, você não pode demitir quem performa mal, você tem toda a burocracia para contratar via lei 8666. Ou seja, todo esse sistema não muda. Você só quer mudar o resultado. Ou seja, eu mantenho toda a burocracia igual, todo o peso, toda a carga, né? Tudo isso que eu falei, rigidez orçamentária, falta de autonomia, politização muito das escolhas. Vamos falar a verdade, no interior do Estado, no interior dos estados, no interior do Brasil, é muito comum que o vereador indique lá o diretor da escola. Muda de secretário de educação a cada 4 anos, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Não há sequência em termos de política pública. Por quê? Porque é o Estado diretamente que tenta fazer a gestão, certo? Então você põe, inclusive nas escolas públicas, uma carga de exigência e resultados que é quase impossível que ela ofereça. Né? Eu brinco sempre com meus queridos amigos do setor privado, assim, eu digo,
Experimenta colocar as regras do setor público numa escola privada, numa universidade privada, e vê o que acontece. Põe lá, faz uma. Ninguém topa essa experiência, né, Matheus? Porque faz o seguinte: administra aí com Lei 866, dá estabilidade de emprego para todo mundo, faz um negócio super rígido do ponto de vista orçamentário, né? Bota uma certa politização na gestão ainda, né? Faz uma eleição para diretor ali e tal, ou deixa. E aí vê se funciona. Passa lá daqui a 5 anos e vê se funciona. Quer dizer, de novo, é um problema da estrutura e dos incentivos, né? E é isso que precisa ser mudado. Eu acho, para fechar essa parte, que muita coisa vem mudando, muitas experiências novas vêm sendo feitas. Eu citei aqui a USESP, o INPA, citei a experiência da Unicamp, tem múltiplas experiências muito positivas no Brasil, né? Com o setor sem fins lucrativos e com o setor com fins lucrativos. Hoje, um bom administrador público tem um cardápio de mecanismos e instrumentos de contratualização no Brasil muito bom. Vamos lá, recentemente a prefeitura... Como? Professor, eu queria pegar o gancho aí para entrar nisso, que você falou dos modelos que a gente tem de contratualização e as perguntas que a gente vem recebendo aqui. Você vem viajando muito ao longo do mundo para ver experiências nisso, principalmente na área de educação, né? Eu, sem querer te interromper, você ia dar um exemplo da prefeitura, mas você pode entrar nesses exemplos que a gente tem ao redor do mundo para melhorar a qualidade da educação também? Posso, só para terminar a parte anterior, né, eu ia citar o exemplo do Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo. Para mim é um modelo, né, foi feito pelo meu querido secretário Point e foi desenhado, inclusive, com o apoio da CEMEIA, que é uma fundação que trabalha exatamente com contratualização e modernização de parques no Brasil. Muita gente não sabe, e essas lives são boas para a gente também trocar essas ideias, né? O Brasil tem uma extraordinária experiência recente em contratualização de parques. As pessoas não sabem, mas o Brasil, o parque, as Cataratas do Iguaçu, o Parque do Iguaçu é um dos parques mais bem administrados, eu diria assim, padrão internacional, administrado pelo, se não me engano, o Grupo Cataratas, que é um grupo privado, com fins lucrativos, que administra não só o parque lá do Iguaçu, mas vários parques no Brasil, alguns parques no Brasil, produz resultados, faz uma boa conservação, né? Tem um padrão global, padrão de atendimento internacional, né? Produz receita, inclusive produz receita para o Instituto Chico Mendes, que é um instituto federal que faz a gestão de áreas de conservação ambiental no Brasil, né? Então está tudo aqui dentro do Brasil, nós não precisamos inventar muito a roda. Aliás, a administração pública boa, a gente só tem que pegar benchmarkings, retrabalhar, criar. O Brasil tem boa experiência. Nessa questão do Parque do Ibirapuera, eu achei interessante. É uma concessão pública, né? Teve lá o valor de outorga, se não me engano, acima de 70 milhões, né? Ou seja, um valor importante que foi pago pela empresa que ganhou a concorrência, que vai permitir investimentos em vários parques. O Parque do Ibirapuera foi concedido e a empresa que venceu, ela faz a gestão de, se não me engano, 5 ou 6 outros parques na periferia de São Paulo. Então ela não pega só o filé mignon, ela pega também parques com menor, enfim, atratividade econômica, né? Então, a gente tem que ser, nesse ponto, muito agnóstico e muito aberto, até do ponto de vista ideológico, ver o que funciona. Não adianta vir com caraminhola ideológica na cabeça, entende? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sei que é a tua visão também, tá certo? Por exemplo, a gente diz, não, só pode ser sem fins lucrativos. Não sei, eu participei de várias discussões sobre isso. Nesse caso do parque, talvez o modelo eu não analisei no detalhe, mas possivelmente o modelo de concessão era o mais adequado. Exatamente porque tem o valor de outorga, exatamente porque, pelas características do parque, ele tem uma atratividade de captação de receita a partir de vários tipos de instrumentos, de comércio, enfim, propaganda, publicidade, serviços que o parque pode oferecer, né? Sem ser um parque fechado, sem botar cerca, sem botar catraca, né? Mas eu não participei, eu confio nos profissionais que fizeram essa análise, talvez a análise levaria ao modelo de OS, por exemplo, que é um outro dentro do cardápio esse, que é o modelo, por exemplo, do Central Park em Nova York. Todo mundo adora ir no Central Park, né? Todo mundo que tem grana para pagar a passagem vai lá, eu tenho até uns amigos, bom, deixa eu falar. Os caras vão lá, todo mundo gosta, todo mundo admira, né? Tem imagem, bom,
o Central Park é privado. O Central Park é da Central Park Conservancy, que é uma OS, na verdade. É uma fundação privada, tem um endowment, um fundo financeiro enorme, né? E tem um contrato de gestão com a Prefeitura de Nova York. Né? É o mesmo caso da educação. Eu tive em Nova York, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado lá na Colômbia, eu aproveitei, aliás, em várias viagens também, são os meus hobbies quase, eu diria, visitar a experiência de gestão pública. Eu fui lá no Harlem, perto da Colômbia lá, você descer lá, você vai a pé até, perto da Martin Luther King Avenue. Eu visitei lá a Keep Infinity Charter School. Isso faz alguns anos atrás, vários anos, e aquilo foi muito marcante para mim. Eu, né, vinha estudando esse assunto há muito tempo e continuo estudando. Quer dizer, ali você tem uma escola que é o modelo da Charter School americana, que é uma escola numa comunidade pobre, nesse caso 70% afrodescendente e 30% latino, né? Ou seja, tudo por sorteio. Você não tem vestibulinho, não é meritocracia, não é sorteio entre pessoas pobres do Harlem, né, famílias pobres, muitos imigrantes, né, latinos especialmente, né, e ali você tem uma escola de altíssimo desempenho. Né, ela não tem a hotelaria das escolas mais ricas, tá certo? Mas ela tem eficiência. É uma escola privada, nesse caso sem fins lucrativos, da rede KEEP, que é uma rede que administra, sei lá, 150, 200 escolas nos Estados Unidos, nesse modelo Charter School. Você tem um contrato de gestão com a Prefeitura de Nova York, isso em grande medida foi estimulado pela Prefeitura do Bloomberg, pelo Bloomberg nos Estados Unidos, em Nova York, e você cobra, daí tem todo o modelo que é óbvio, né, que qualquer um que estudou gestão sabe. Quer dizer, você tem contrato de gestão, você tem meta, aí você tem a gestão privada do outro lado. Contrata por méritos, professores, faz avaliação de desempenho, enfim, tem sistemas de educação, enfim, como qualquer escola de ponta no Brasil. Né? Não, a partir dali, toda a discussão pedagógica ganha sentido. Porque você pode implantar, você tem flexibilidade, você tem liberdade na gestão, e a prefeitura cobra o quê? Desempenho. Desempenho, que é o que o governo deve cobrar. Hoje, Charter School nos Estados Unidos, em torno de 7% das escolas e alunos americanos, não é? Esse é o último dado que eu tenho, 43 estados já têm legislações próprias. Os Estados Unidos é uma federação, então os estados têm legislações muito diferentes aí. E eu também tenho uma visão muito técnica desse problema. Tem legislações que produziram bons resultados e legislações que produziram resultados que não são tão bons. Não é porque você faz a conversão para Charter School que vai dar tudo certo. Não é? Aqui no Brasil a gente tem uma visão meio ortodoxa, assim, quer dizer, tudo tem que ser estatal. No Brasil, todo mundo discute educação, parte do pressuposto quase metafísico, religioso, que a educação pública deve ser estatal. Isso é pura religião. Isso não tem outra palavra, é pura religião esse negócio. Por que toda a educação pública deve ser estatal? E é engraçado que as mesmas pessoas que dizem isso, dizem que a educação deve ser baseada em evidências. Bom, mas eu já parto do pressuposto de que toda tem que ser estatal, como é que eu digo lá na frase seguinte que ela deve ser, que a escolha deva ser baseada em evidências? Se eu já sei, antes de analisar evidências, que o modelo tem que ser estatal. Não é? Aí as pessoas vão catar evidências, né, o chamado confirmation bias, vão catar evidências de que o outro modelo não funciona. Não é? O que é um procedimento completamente equivocado. A questão não é saber se o outro modelo não funciona, é saber, digamos assim, que características, que modelos de regulação podem produzir mais ou menos resultados, produzem mais ou menos resultados, que erros eu posso evitar. Né? Esse negócio de educação baseada em evidências no Brasil, o nosso modelo estatal, me lembra a melhor imagem que eu vejo na cabeça, sabe qual é? É um cara sentado numa cadeirinha, é um banquinho em cima do Everest, e diz assim, vem cá, esse modelo não funciona, né? E o cara assim, não funciona esse modelo estatal? Não, cadê a evidência, né? O cara em cima do Everest, no banquinho, dizendo, cadê a montanha, né? Cadê a montanha? Não estou vendo a montanha. Só vejo nuvem, né? Nós temos um modelo estatal no Brasil que tira último lugar no PISA. Último lugar no PISA. Né?
E aí, isso não é uma evidência que tem um problema com o modelo. E eu acho, a gente tem que dizer claramente, eu tenho convicção que o modelo de gestão público-estatal pode eventualmente produzir bons resultados. Não tem que E é o ser nosso contra esse ou Perusa, aquele né? modelo. Como? É o nosso dilema de Perusa, né? Explica melhor aí. A educação pública é igual o Peru, a educação privada é igual aos Estados Unidos. Ah, sim, sim. Sim, sim. Exato, é Perusa, boa expressão, nunca tinha ouvido. A É Belinja sua essa atualizada expressão. é boa, hein? Eu, É é sua. isso. Nós temos um Peru, com todo respeito aos amigos peruanos, porque é um problema de medição do PISA, nós temos os Estados Unidos, certo? Então é isso, né? A explicação comum é dizer o seguinte: não, mas os alunos são pobres, daí pobre não aprende que são pobres. Isto, além de ser elitista, é uma mentira, é uma brutal mentira. A experiência mostra claramente, há dados muito claros sobre se você coloca crianças mais pobres, isso é, inclusive a experiência americana, em colégios de bom desempenho, obviamente você vai ter que fazer adaptações, obviamente você vai ter que produzir nivelamentos, porque há deficiências que vêm da formação, né, da condição socioeconômica, mas elas vão para a média. Né? A experiência do ProUni mostrou isso. Nós temos o maior sistema de voucher de educação do mundo, que colocou estudando nas mesmas faculdades classe média e os mais pobres, muitas vezes os muito pobres. Eu administrei uma escola de ensino superior, no Rio de Janeiro, de elite, que tinha um ticket médio lá, sei lá, 4 mil, mais de 4 mil, né? Que passou a adotar o ProUni. Então, daqui a pouco nós tínhamos lá, sei lá, 300, 400 alunos do ProUni, e eles tinham, e eu fui procurar, eu fui investigar qual era a média dos desempenhos dos alunos. E a média era, inclusive, levemente superior, ou muito parecido com a média dos alunos não bolsistas, os alunos que pagavam mensalidade. Né? Havia, inclusive, e isso estavam lado a lado. Né? Por que isso? Né? Porque é óbvio que tinham dificuldade no início. Tem um estudo feito pelo Center for Research on Educational Outcomes da Universidade de Stanford, popularmente chamado de CREDO. Só botar quem quiser entra O no seu som Google e deu uma bota CREDO. abafada, professor. Está um pouco abafado. Está um pouco abafado aqui. Melhorou, Vamos ver. melhorou. Internet é um problema. Mas vamos lá. O CREDO, se você botar no Google, é fácil de entrar num centro de pesquisa educacional em Stanford. Estou usando a expressão em português aqui. Você vai ver lá, o aluno de escola pública que migra para uma escola privada de alto desempenho, uma escola charter de boa qualidade, no primeiro ano ele tem dificuldades. A partir do segundo ano, ele vai para a média e ele depois supera, em termos de desempenho, o resultado do seu colega no grupo de controle que permaneceu no ensino tradicional de menor qualidade. Né? Isto está claramente colocado porque seria uma ilusão você imaginar que um aluno que vem numa escola de menor desempenho, que simplesmente vai migrar e 1, 2, 3 meses depois para uma escola de maior desempenho, ele não vai enfrentar problemas. Óbvio que ele vai enfrentar. Mas esse é o bom problema. Né? Esse é o bom problema. É o problema que a gente tem que superar. Né? O inglês, estudar matemática, você vai ter que produzir nivelamento, você vai ter que adaptar, você vai ter que ajudar. E tem N questões que envolvem, evidentemente, a condição social, o acesso à educação. Aí, desde a questão que vai desde transporte, uniforme, acesso à bibliografia, acesso à rede de internet, etc. Agora a gente está vivendo na pandemia, né? Os colégios privados, em boa medida, continuam tendo aula, e o setor público tem muita dificuldade. Por quê? Porque não se preparou, porque tem baixa tecnologia, porque os alunos também têm dificuldade de acessar. Né? Então, mas esses são os problemas reais da educação brasileira que precisam ser enfrentados. Né? Então, assim, como é que eu vejo isso? Nós precisamos encarar a administração pública brasileira sem preconceitos. Saber, nós temos modelos de voucher. O Brasil adotou esse modelo na época da gestão do Fernando Haddad, do ex-ministro Tarso Genro, que é o modelo do voucher no ensino superior, o ProUni, e que tem bons resultados, sim. Tem pesquisas mostrando isso. É óbvio que as universidades privadas não têm o mesmo padrão de pesquisa das universidades federais ou estaduais, aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Isso é uma outra questão. Né? É uma questão de recurso público. Uma vaga no ProUni, ela custa, o último dado que eu vi, 10 vezes menos do que uma vaga média, preço médio numa universidade federal. Não estou comparando essas coisas. Não há comparação e há lugar para todos no sistema. Né? Mas você tem esse mecanismo. Você tem o mecanismo da contratualização, o Brasil tem experiência nisso.
Na área de saúde, isso avançou muito nos últimos 20 anos no Brasil. Na área de cultura, isso avançou muito nos últimos 20 anos no Brasil, né? E avançou muito pouco na educação. Porto Alegre, recentemente, fez uma experiência interessante, está ainda muito embrionária e muito pequena, uma parceria, por exemplo, lá com a metodologia da escola Lumiar, que é uma escola de classe média aqui em São Paulo, que utiliza uma metodologia inovadora de estudo por projetos, né, que é uma escola, enfim, de ponta, metodologicamente. A prefeitura fez uma parceria, um contrato de gestão com uma escola em Porto Alegre privada que adota exatamente essa metodologia. Então, permitindo que os alunos mais pobres estudem o mesmo padrão, ou um padrão muito semelhante, aos alunos de classe média. A pergunta é, por que os nossos alunos mais pobres, de família, não podem estudar nas mesmas escolas, as escolas com o mesmo padrão de qualidade da classe média? Né? Eu não vou nem falar das escolas de ponta, bilíngues, trilíngues, então não estou falando disso, pertence a um outro tipo de universo. Estou dizendo escolas de boa qualidade, né, onde a nossa classe média estuda, e que hoje, digamos assim, hoje eu sustento isso que eu chamo desse apartheid educacional brasileiro, né? Dizendo, não tem nenhuma visão ideológica, no sentido de deve-se adotar este ou aquele modelo. Né? O Brasil é um país que tem 5.570 municípios, é um país continental, em muitas regiões você vai ter condições de avançar no processo de contratualização, outras regiões isso não se faz necessário, porque a rede pública desempenha bem. Agora, é preciso analisar indicadores, é preciso analisar o contexto social e não ter uma posição a priori ideológica de que toda educação necessariamente deva ser estatal. Entrando um pouco nesse argumento da necessidade de tudo ser exclusivamente estatal, quando a gente traz uma pauta de modernização do setor público, ela geralmente gera uma resistência de alguns setores da sociedade. Por que é tão difícil reformar o Estado brasileiro, professor? Te respondo de uma maneira muito geral, assim, existe, você conhece bem como bom ex-aluno do INSPER, né? Todos os temas da Public Choice Theory, da teoria da escolha pública, dos lobbies, dos grupos de pressão e tal. Eu gosto muito de falar para os meus alunos do famoso paradoxo maior. Essa biblioteca deve ter uns livros de Public Choice aí. O Buchanan aqui, Politics of Public Choice, logo aqui. Aí, então, tá, mas para não complicar muito, porque tu sabe que esse é um dos meus assuntos preferidos, o risco é a live durar umas 2 horas, daí não dá. Quais são? Mas para Reforma do resumir, Estado, Nietzsche e Public Nietzsche, pô, Choice? Aqui são... nem vamos entrar em Nietzsche, porque daí é 6 horas, mas vamos lá. O ponto é, o ponto eu gosto de conversar, falar para meus alunos do famoso paradoxo maquiavélico, né? O que é o paradoxo maquiavélico? Quando você implanta isso está no Príncipe do Maquiavel, né? Não com essas palavras, mas aqui eu vou traduzir um pouco, né? Quando o governante vai implantar reformas, uma reforma modernizadora, quer dizer, o Maquiavel não usava essa expressão, eu estou fazendo uma tradução aqui, uma reforma que beneficie, digamos assim, a maioria, a sociedade, enfim, os chamados interesses difusos, né? Mas uma reforma que, digamos assim, ela confronte interesses, né, muito bem localizados, né, e que, para ser implantada, precisam abrir mão de certos privilégios, né, é uma reforma onde todos aqueles que forem beneficiados o serão de maneira difusa, ou seja, de maneira espalhada, digamos, e no longo prazo. Né? Porém, todos aqueles que forem prejudicados, porque têm interesses muito específicos localizados naquela estrutura antiga que precisa ser transformada, né? Ou serão no curto prazo e de maneira concentrada. Né? Certo? Isso, em algum modo, quer dizer, contemporaneamente se chama paradoxo dos custos concentrados e benefícios difusos. Né? Certo? Então, quer dizer, o benefício vai para toda a sociedade, só que a sociedade é constituída por milhões de pessoas. Né? Ou seja, milhões de pessoas, milhões de consumidores, cidadãos, usuários de serviços vão ganhar, mas vão ganhar cada um pouquinho, né? E no longo prazo, ao longo dos anos. Melhora da educação, por exemplo. A educação vai melhorar ao longo do tempo, é um processo de longo prazo, né? Para cada aluno, boa parte nem nasceu ainda, né? Vai estudar lá pelas tantas, as famílias, mas então isso é pouco perceptível, especialmente no curto prazo. Né? Só que eventuais corporações ou interesses localizados perderão com reformas
por exemplo, se você vai implantar a análise de desempenho, né, mensuração de desempenho, que é um tema hoje quente. Está lá na Constituição, no artigo 41, eu sempre gosto de dizer, quem gosta dessas coisas, vai lá, entra lá na Constituição Federal, lê no artigo 41, está escrito. Preciso avaliar desempenho. Só que a avaliação de desempenho pode realmente melhorar no médio e longo prazo o setor público brasileiro. É do interesse de todos. Tem até um mito de que vai doer muito. Não dói a avaliação. Ninguém gosta de ser avaliado. Né? O setor privado, todo mundo é avaliado. Né? Nas escolas privadas, os professores são avaliados. Não dói. Dá um certo incômodo, mas isso é tratado de maneira profissional. Mas vamos lá, está lá na Constituição. Implantar a avaliação de desempenho é bom para todo mundo, é bom para os interesses difusos, tá certo? Só que dói no curto prazo para quem não quer ser avaliado, né? Para a corporação, no caso, né? Então os sindicatos são contra, então e aí a pergunta básica isso está lá no Paradoxo Maquiavel, está no Príncipe, que é um pouco a ideia, quem vai gritar mais alto? Aqueles que forem beneficiados de maneira difusa no longo prazo, ou aqueles vão gritar a favor, né? Vão torcer, ou aqueles que forem prejudicados no curto prazo, contra, né? Ficar contra. Então é óbvio, né? Quer dizer, a resposta desse paradoxo. Aqueles que tiverem os seus interesses concentrados, né? E no curto prazo, digamos assim, feridos, machucados, prejudicados, vão reagir com muito mais força do que o apoio dado por aqueles que serão beneficiados no longo prazo de maneira difusa. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando mudar, vamos pegar um exemplo bem popular, bem pop, o negócio dos aplicativos de automóveis. Né? Todo mundo agora está meio pacificado isso, porque ninguém discute mais que tem que ter aplicativo, mas há 5 anos atrás, olha, eu participei de vários debates, se tem que ter aplicativo, se a prefeitura tem que dar o carimbo, se não tem que dar, se é possível, se não é possível. Bom, né? Então você tinha uma corporação, né, que dominava esse transporte coletivo, individual, né? E você tinha um interesse difuso. Interesse difuso de quem que é? De toda a sociedade, de todo cidadão. Basicamente todo cidadão. Né? O cidadão não estava... Quando votava na Câmara de Vereadores na regulação, quem que estava lá presente? Fazendo pressão? O taxista. Os taxistas, né? Que, no caso, eles são um interesse concentrado, porque eles perderão no curto prazo, né, e de maneira concentrada. Eu perguntei uma vez para um taxista, e aqui, de novo, nada contra taxista, isso é da vida. Isso não é, digamos assim, isso vale para qualquer setor. Né? Vamos lá, eu perguntei uma vez para um taxista, vem cá, quanto é que você ganhava antes? Ele me disse, olha, ganhava, segundo ele, 14 mil reais. Zona boa ali de São Paulo. 14 mil. Eu digo, e agora, depois dos aplicativos? Agora eu ganho 7, ele me disse. Não, eu não conferi os dados, tá? Eu estou dizendo uma informação que um taxista me deu. Bom, faz uma conta. Então, esses 7 mil que ele perdeu no mês, vezes 12, dá 84, é isso, né? Então, por 84 mil reais, vale a pena ir na Câmara de Vereadores. Isso chama interesse concentrado. Vale a pena ir na... Agora, o usuário... Que vai economizar 4 reais por dia? Que vai economizar 4 reais, 5 reais por dia. Ele não vai na Câmara de Vereadores. Ele não vai por esse valor lá. É um problema de custo de transação, custo de oportunidade. Ele não vai. Então, o interesse difuso, ele tende a ser inorgânico, ele tem que ser menos eficiente politicamente. Isso, aliás, é um paradoxo da democracia, que a Public Choice estuda, talvez é um grande paradoxo, né, que a democracia é um regime das maiorias, onde a maioria deve mandar. Né? Mas no mercado político, onde realmente, digamos assim, as decisões são tomadas, as minorias organizadas, bem estruturadas, com interesses concentrados, levam vantagem sobre a maioria inorgânica e difusa da sociedade. Né? Para isso que a gente estuda esse public choice, né, para ficar atento a esse negócio. Maravilhoso, professor. E aqui a gente já caminhando mais ou menos para o fim, mudando um pouquinho de assunto. A gente está aqui na quarentena, você é um ávido leitor. O que você recomenda para o pessoal que está em casa assistir, de leitura, alguma coisa interessante para a gente passar esses tempos tão solitários dentro de casa? Que pergunta, hein? Olha, para quem gosta de administração pública, necessariamente. Não, para quem gosta de temas assim, de mundo, política, economia, sistema, eu sempre indico a Deirdre McCloskey,
Eu acho uma leitura extraordinária. Eu acho... Olha aí, ó. O Matheus já, já deve ter me ouvido recomendar ela aí, Aqui, mas... o Exatamente, olha aí, ó. Esse Projeto livro é um livro Leve. extraordinário. Não, Exatamente. É perdão. chamada Igualdade Burguesa, né? E é uma trilogia dela. E a vantagem da Deirdre McCloskey é que ela escreve sobre história econômica contemporânea, os últimos 200 anos, basicamente, de maneira extremamente agradável e divertida. Então, ela é uma historiadora que tem, obviamente, uma super base acadêmica, mas ela é leve, né? Quem gosta de... Eu gosto muito de Steven Pinker. Eu acho que esse livro, Iluminismo Agora, ou aquele Os Anjos Bons da Nossa Natureza, é um... Muita gente contesta ele porque ele teria excessivamente otimista, etc. Eu não acho. Eu acho que ele dá uma visão realista sobre a evolução dos últimos 200 anos, 100 anos, quer dizer, mostrando como, afinal de contas, as promessas do iluminismo vêm sendo, de alguma maneira, cumpridas, aos trancos e barrancos, com idas e vindas, enfim. Eu acho uma literatura muito interessante, né? Enfim, tem muita literatura aí, tem eu tenho até um certo medo. Eu ando lendo, eu ando usando a quarentena para ler literatura também. Quer dizer, então eu tô, Literatura que você recomenda. mas eu diria assim que, bom, eu tô utilizando para ler alguns clássicos que eu deixei para trás, porque quem fez formação acadêmica e quem trabalhou muito em gestão pública na vida acabou ficando com déficit de alguns clássicos de literatura que eu estou aproveitando para ler. Então eu não vou usar aqui fazer recomendações nessa área, tá? Mas eu diria assim, em termos de literatura recente, assim, em termos de ciência política e economia, eu recomendaria realmente a Deirdre McCloskey e o Steven Pinker como duas excelentes opções aí. Excelentes, eu sou fã dos dois. Novo Iluminismo. E tem um vídeo lá embaixo que eu falo da Greta Thunberg, Novo Iluminismo. Quem quiser, eu dou uma pincelada e faço a indicação ali no GTV. Também temos outro vídeo no GTV, também para quem nos escuta pelo podcast, @Matheus Hector, falando sobre a tese do professor Fernando Schuller em relação à reforma do Estado. Acho que nosso objetivo aqui é tentar debater esses assuntos com profundidade. Fico muito feliz em receber hoje o professor que foi muito importante para a minha formação. Muito obrigado, Fernando. Ficamos em contato aí, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Tá? Um abração para todo mundo. Eu que agradeço. E relembrando que o próximo episódio, a próxima live, será às 21 horas para falar sobre a crise gerada pelo Covid-19 no Brasil, com também o professor do INSPER, agora economista Thomas Conte, né? E não deixem de seguir o professor Fernando Schuller nas redes sociais, @Fernando Schuller 1 no Instagram, @Fernando Schuller no Twitter, e também a mesma coisa aqui. Me sigam de volta, @Matheus Hector, para acompanhar mais lives e conteúdo de primeiríssima qualidade para todos vocês. E eu vou dizer mais, foi minha primeira live, hein? Então, E, com alguns problemas técnicos, nunca tinha feito uma live no Instagram. Eu tenho que te agradecer, Matheus. Tu vê como como eu ainda. agradecimento à live, eu vou te mandar um tripé de presente aí, para você poder fazer É, mais aí, também poder fazer a- suas ligações durante a quarentena. até porque eu tô com cãibra aqui de segurar essa câmera, mas vamos lá. Pode deixar lá por quinta-feira, chega aí seu presente. Tá bom, obrigado, Matheus. Abração. Obrigado, professor. Tchau.